Tá na pauta. Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Bom, pessoal, atendendo a convite da presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira, Efigênia Tavares, o vereador Beto Castro assumiu a presidência do partido em São Luís. O PMB surgiu em 2008, mas obteve seu registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apenas em 2015. Natural de São Luís, o Herbert Macedo Castro tem 41 anos, tem curso superior completo, está em seu terceiro mandato de vereador. Se elegeu pela primeira vez em 2012 pelo PRTB. Depois foi reeleito para mais 2 mandatos, em 2016 e no ano de 2020. Como vereador de São Luís, luta por políticas públicas voltadas ao lazer, esporte, educação, cultura, saúde, segurança, trabalho e renda para a população. Seu maior projeto na iniciativa social é a Casa Nosso Lar, hoje Instituto Evangelista. Daqui a pouco ele vai destacar esses detalhes. Acredita que somente através da boa política também pode mudar e melhorar a vida da população ludovicense. Bom, vereador Beto Castro, gostaríamos de agradecer aqui a sua presença nos estúdios da 9FM e eu deixo a primeira pergunta para a gente abrir esse bate-papo. O que lhe motivou a assumir o convite, né, de comandar o PMB em São Luís, começando inclusive do zero? Boa noite, Isaías. Boa noite, Thales. Boa noite a todos os ouvintes da 9FM. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar tendo esse bate-papo aqui. E dizer para toda a população de São Luís que eu sempre fui um homem de grandes desafios, né? Não nasci em família rica, não nasci em berço de ouro e sempre tive a minha vida bem aguerrida e, graças a Deus, com grandes vitórias. E isso aqui é mais uma demonstração daquilo que a gente pode proporcionar para o futuro, né? A gente está assumindo o partido PMB agora. Claro e evidente, eu não sou a única pessoa que estamos idealizando o grande crescimento desse partido. A gente tem aí o Júnior Nazaré, nós temos aí o Basileu, nós temos também o Silvio, que já é um grande integrante desse partido de longas datas, e a própria presidente estadual, né, a própria Efigênia, que é uma das pessoas que foram aguerridas nesse processo aí da homologação do partido e que tem conduzido esse partido pelo nosso estado muito bem. Thales Castro. Vereador Beto Castro, rapaz, você é um cara muito ativo, o Isaías deu aí, falou o currículo aí, é um cara que tem uma movimentação grande em várias áreas, tanto no esporte, educação, também tem um grande trabalho social. E a pergunta que eu faço é de onde vem tanta energia. É um cara que também vem do ramo, do comércio, é empresário. E como é que o vereador Beto Castro consegue conciliar essa atividade política intensa, da própria atividade do ramo empresarial, com a atividade parlamentar? De onde vem tanta força e motivação? Thales, a palavra exata que eu posso dizer é amor ao que fazemos, né? A gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. A gente acredita que a minha vida empresarial, ela foi um processo contínuo que veio desde os meus pais, né? Meu pai era feirante também, teve comércio, minha mãe sempre foi vendedora, depois meu pai partiu para o ramo para ser pedreiro, mas sempre numa área empreendedora e dono do seu próprio negócio, né? E isso, na verdade, foi influenciando não só a mim, mas os meus demais irmãos, dos quais a gente seguiu a carreira e que, graças a Deus, depois eu enveredei na política. E a política a gente já sabe, né? É a arte de saber ouvir, mas também de fazer a coisa acontecer. A gente entende que hoje, a atual política que a gente vive, a gente não pode viver só de promessas, né? Porque o povo não aguenta mais isso. A gente tem que meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer. O senhor mantém com recursos próprios um projeto social que proporciona maior qualidade de vida aos moradores dos bairros de Fátima e Areinha. Nesse período de existência, quantos atendimentos essa iniciativa já realizou? Parece que começou como Casa Nosso Lar e agora você resolveu colocar o nome da sua saudosa mãe. Exatamente. Isso foi um sonho logo no início da nossa candidatura, pela primeira vez, em 2012. A gente propôs isso como uma proposta dentro do nosso bairro, porque a gente precisava de uma casa que fosse auxiliadora naquilo que a gente entende que é uma das demandas essenciais dentro do nosso bairro, né? Lá nós temos a hidroginástica, que é campeã em toda a área lá. A gente faz todo um atendimento de hidroginástica, fisioterapia. Nós temos uma odontologia lá, que a gente ajuda, na verdade, a saúde bucal daqueles que realmente precisam e não tem condições não só de pagar, mas também tem toda aquela burocracia do governo até chegar a ter seu próprio atendimento.
Mas também a gente tem também as grandes oficinas profissionalizantes, das quais a gente dá oportunidade lá nessa casa também de profissionalizar o cidadão e que ele possa sair como um empreendedor do seu próprio negócio lá. Beto, como é que é a tua avaliação em relação à Câmara Municipal no fim de mais um período legislativo e o que o vereador Beto Castro também aguarda com a próxima gestão, que será iniciada já no dia 1º de janeiro aí com o novo presidente, com o presidente Paulo Vitor? Thales, a minha avaliação acredito que é muito positiva, né? Esse foi um dos anos que realmente a gente conseguiu se libertar parcialmente da pandemia, né? A Câmara viveu muito tempo dela remota, sem muitas as ações diretamente, sem muitas sessões plenárias realmente físicas lá, mas a gente entende que a Câmara Municipal é uma ferramenta exemplar dentro da Ilha de São Luís, entendeu? E eu só tenho a agradecer aos pares que a gente tem. Todo mundo ali, a gente trabalha muito para que São Luís possa ter as melhores preposições, trabalha muito para que a gente possa apontar os erros das gestões, mas também ficar feliz quando a gestão do Executivo acerta, né? Uma vez que a gente leva os requerimentos na busca de serem executados e que, graças a Deus, vai ser revestido em grandes projetos e grandes coisas para dentro da nossa São Luís. A falta de diálogo com o prefeito Eduardo Brade voltou a dominar praticamente a pauta dos vereadores na Câmara de São Luís. Como é possível, Beto, resolver essa situação de relacionamento? Isaías, a coisa é muito simples. Não existe política sem diálogo. A política, ela precisa desse diálogo, é o oxigênio de qualquer relacionamento. Então, quando eu falo em relacionamento, as coisas aqui precisam andar casadas. Prefeitura Municipal de São Luís, junto com Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa ter esse diálogo, esse feedback, para que a gente possa ter um entendimento e levar todas as ações que a ponta precisa, né? Infelizmente, eu não sei o que é que está acontecendo, que não está tendo essa interlocução legal entre Executivo e a Câmara Municipal. A gente sabe que existe um grande conflito, o prefeito não tem se aproximado da Câmara e isso tem criado uma grande barreira e grandes discussões e, infelizmente, só quem tem perdido com isso é a sociedade ludovicense. E em meio a esse desconforto que é visível, é notório entre os parlamentares, nos próprios discursos dos vereadores, Beto, a gente observa muito isso, esse desconforto dessa relação conturbada entre o Executivo e o Legislativo. Na tua opinião, tu acha que essa postura hoje, essa relação conturbada do Executivo com o Legislativo pode atrapalhar na recondução do atual prefeito, do Eduardo Brade? Thales, é público e notório de que aonde não se tem parceria, existe, na verdade, um distanciamento, né? Então, assim, eu acho que é muito precoce a gente dizer isso agora, até porque a gente ainda tem 2 anos pela frente. Eu torço para que a gestão do prefeito possa realmente crescer e que ele possa dar o melhor de si para São Luís, mas ele tem que entender que se ele não se aproximar da Câmara Municipal de São Luís, lá na frente ele pode sofrer, na verdade, aquilo que o próprio ex-prefeito Edivaldo Holanda sofreu no passado, né? A gente entende que Edivaldo era um cara de pouco diálogo, poucas ações e muito pouca aproximação. Eu me lembro que ele era um cara admirável como pessoa, chegava próximo, quando ele saía daquele palácio e chegava até a comunidade, ele era bem recebido. Mas quando ele se isolava dentro daquele palácio, dentro daquelas 4 paredes, ele passava a ser um cara mais odiado do mundo. E diga-se de passagem, eu sempre deixo essa deixa ali dentro do Palácio Laravardieri. O ex-prefeito Edivaldo Holanda, quando ele foi para a reeleição dele, ele tinha o governo do estado do lado dele. E foi dificílimo. Muito difícil a eleição dele. E com o distanciamento do Brade, hoje ele praticamente não vai ter a Câmara, por o distanciamento de opção dele não ter, na verdade, não querer ter um bom relacionamento na Câmara, como já é público e notório e noticiado para todos que ele não vai ter o Palácio dos Leões a favor dele, entendeu? Então eu acredito que ele precisa acender o sinal de alerta, entendeu? Eu sei que a população é que decide a eleição, mas é a Câmara de Vereadores que mais uma vez provou até agora, na eleição estadual, que ela tem um grande poder de convencimento dentro do seu eleitorado. Você que ligou o rádio, parou aqui na Nova FM, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da emissora o vereador Beto Castro, batendo papo aqui sobre as ações do mandato e também falando sobre esse desafio que será assumir o comando do PMB em São Luís.
Vereador Beto Castro, a Câmara de São Luís tem passado por um momento de turbulência muito grande. Né? Hoje também, parece que veio a informação quando o Thales anunciou que a sua entrevista, algumas pessoas disseram ele não vai, porque parece que foi conduzido coercitivamente. Queria saber o que aconteceu e como é que o senhor avalia esse caso agora envolvendo o seu colega, o Domingos Pais. Tá, Isaías, até uma questão de esclarecimento realmente, tá? Foi ventilado, o vereador Beto Castro foi conduzido para a Polícia Federal, isso aqui, não existiu nada disso, tá? Existe um processo que, desde a eleição agora de 2022, que o atual senador, o Everton Rocha, entrou contra a chapa do nosso governador Brandão, tá? E que eu, o Paulo Vitor e o Marquinho estamos arrolados como testemunhas, né? E a juíza já tinha intimado uma vez, intimado a segunda vez, e como eu não compareci, ela pediu para que os policiais fossem lá e me conduzissem até hoje, que seria o julgamento, porque ela achava que eu não iria, e eu já tinha dado a resposta que eu iria. Por que eu não fui na primeira vez? Porque quando eles me entregaram a intimação, já foi no dia que seria a audiência. Então, eu não tinha programação, eu já tinha, na verdade, uma programação e eu não tinha como ir. A segunda vez, eu estava doente, né? Aí eu apresentei o atestado e não pude ir. E nessa terceira vez, ela achava que talvez eu não ia, e eu já tinha até, na verdade, recebido e já tinha dado feedback que iria, mas para mim não mudou o roteiro. A ordem dos fatores não altera, eu precisava estar lá mesmo e a gente foi lá e tá tudo tranquilo. Sobre essa outra informação do vereador, como é que vocês que são colegas de plenário, encaram essa situação? Isso aí, rapidamente. O curioso, Beto, tu estás no terceiro mandato, se eu não me engano. Mas o curioso da Câmara, ontem nós entrevistamos aqui o Álvaro Pires. A altivez, a coragem, a juventude, inclusive dos veteranos. Como o vereador Francisco Chaguinhas, que é um cara muito corajoso, sempre ativo ali, o próprio Astro, que é o decano. E meio a essa movimentação, que poderia ser inclusive negativa, Isaías, soa como uma casa ativa. Sim. É uma casa que não é parada, que tem trabalho todo dia. Só para contribuir, porque esses últimos dias teve essa movimentação. Tem essa história do Domingos Pais, sim, que aí, de certa forma, a casa também está trabalhando, tem a comissão de ética, tem essa situação que é oriunda de uma campanha estadual, e hoje você que está aqui com coragem esclarecendo, como sempre teve coragem de esclarecer todos os fatos, que assim já aconteceu com você, que houve essa necessidade. Só para a título de contribuição, antes de você falar sobre o episódio aí envolvendo o vereador Domingos Pais. E foi importante, né? De forma bem se faz necessário aí, né? Eu acho que se faz necessário, até porque a gente tem o nosso eleitor, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que nos respeitam, eles precisam de um feedback daquilo que é noticiado. Até para não ficar o dito pelo não dito. Pois é. E assim, eu quero deixar até a deixa aqui, na verdade, fazer uma explanação em relação a alguns não profissionais, né? Existe todas as atividades, todo o ramo de atividade tem o profissional e o não profissional, né? Então, existe o jornalismo sério e existe o jornalismo não sério, né? E, infelizmente, tem algumas pessoas que ventilam as coisas. O Beto foi preso. Isso não existe, pô. Você, que é um cara que é da área jurídica, sabe muito bem, até queria que tu explicasse aí o que é ser coercitivamente e para ser detido, entendeu? Isso não existe, pô, entendeu? Não é uma prisão, né? Ele tá ali sendo conduzido, Thales, para ir esclarecer, até porque ele tá como ele bem destacou, ele está na condição de testemunha. É que nem essa questão, o vereador falava essa semana, o grande problema no Brasil hoje é o chamado julgamento moral. Beto, é muito difícil hoje, com esse advento tecnológico, um advogado de defesa fazer defesa no Brasil. Porque as pessoas esquecem que nós, enquanto seres humanos, Thales, temos direito. E não é a pessoa, é o ser humano, né? Quando você é criminalista, você não está defendendo o crime. Você está defendendo que aquele acusado tenha direito aos direitos que ele tem. Né? Então, assim, é muito desafiador. Eu de fato, estava ali analisando esse caso do irmão Domingos. Ontem eu falava até isso para Thales. Tem alguns pontos que não estão claros, mas as pessoas estão focando no vereador e não, por exemplo, nos envolvidos. Sim. Então, é muito desafiador hoje defender direito no Brasil, em que muitas das vezes imorais querem moralidade.
Como é que é isso? Então, não é fácil, é muito desafiador, mas eu queria que você pudesse fazer uma explanação sobre esses casos, esse momento de turbulência que a Câmara vive. Assim, primeiro eu quero lamentar o episódio que o companheiro irmão Domingos está vivendo, né? Não é nada fácil. Ver todo um castelo, os anos de trabalho, a imagem do cara sendo destruída. Se ele é errado ou não sou eu que vou dizer. É a justiça que tem que provar, né? É a justiça que tem que julgar e as pessoas que estão lhe apontando o erro é que tem que provar, né? O ônus da prova é de quem acusa. Eu sempre digo assim, não é o que se diz, e sim o que se pode provar. São termos jurídicos, né? E não cabe a mim julgá-lo. Agora, o meu posicionamento é o que eu quero dizer para vocês. Eu sou contra, tá? Sou muito firme em relação a isso. Sou contra essa questão do afastamento dele precocemente. Até porque as coisas estão caminhando de forma ainda investigatórias, não de forma sentenciosas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de prudência naquilo que a gente vai fazer. E a companheira Silvana Noeli entrou com esse pedido de afastamento dele. Acredito que a comissão deva julgar junto com a presidência da casa, mas eu estou licenciado. Eu não posso fazer absolutamente nada, né? Quem está no exercício do mandato é o companheiro Manuel Filho. E se tiver algum tipo de posicionamento, vai ser ele que vai ter que se posicionar. Mas digo aqui para vocês, eu acredito que as coisas com o seu devido tempo, eles vão ser esclarecidas e ele tem todo o direito de defesa, né? A menina lá acusou ele de assédio moral, tem algumas situações que, na verdade, comprovam, entre aspas, porque ainda vai ser periciado tudo, né? Mas até então eu acredito que não é o que se diz e sim o que se pode provar. Até porque, Beto, só para corroborar com a fala de vocês, as pessoas esquecem que o direito tem regra, que tem inclusive princípios. E dois deles, dos princípios constitucionais, é o do devido processo legal e o da ampla defesa. Então, portanto, tem que seguir todo um rito. Eu acho que trabalhar uma comoção pública de um caso tão delicado, eu acho que é uma injustiça sem tamanho. Concordo contigo, eu acho muito precoce. Tem que ser primeiramente esclarecido. Realmente, se aconteceu, se prove que aconteceu, pronto, tome-se as medidas cabíveis. Mas num momento desse aqui, que só há acusação, não há a oportunidade do parlamentar se defender no próprio Conselho de Ética, eu acho que eu também concordo contigo, eu acho que é precoce. E sem falar, Thales, que eu quero parabenizar o companheiro Nato Júnior, entendeu? Que posição o cara vai tomar se nunca chegou sequer uma denúncia lá? Não tem como fazer isso, entendeu? Quer dizer que chegou o pedido de afastamento primeiro do que a própria denúncia no Conselho de Ética? A própria denúncia, então entendeu? É um atropelo, colocar o carro na frente dos bois. Exatamente. É aquilo que a gente, na verdade, a gente não está dizendo que ele é inocente. Ninguém aqui está para julgar ou, na verdade, absolvê-lo. A gente está dizendo que as coisas precisam seguir um rito ao ponto de chegar até o final do processo e ser tomada a decisão correta, para que a gente não possa ser injusto. É porque na era da tecnologia, Beto e Isaías sempre diz isso. E Thales, qual é o problema hoje desse julgamento moral? É porque muitas das vezes as pessoas que estão nas redes sociais adotam 3 figuras do sistema jurídico. Ao mesmo tempo são delegados, promotores e juízes. Prendem, denunciam e julgam sem direito à defesa. E isso, no meu ponto de vista, é muito arriscado e assim, é algo desafiador. Isaías, e na verdade não é nem julgamento moral, é um linchamento moral que muito se vê hoje com o advento das redes sociais. Verdade. Lamentavelmente. Mas é uma verdade que a gente tem que reconhecer. Mas partindo aqui para nossa entrevista, vereador, qual foi aqui, durante esses 3 mandatos seu de vereador, assim, e agora nesse último mandato, assim, o que você tem visto aí como mais desafiador? Você que realmente tem dado uma prova de que é um cara que prima por grupo, ao se licenciar, a gente sempre dá esse destaque aqui da sua postura, cargo, né? Porque, até mesmo por conta do formato eleitoral que foi inaugurado com os vereadores, diga-se de passagem, que é um formato muito difícil. Antes tinha coligações proporcionais e em 2020 acabou. O vereador foi testado e muita gente teve dificuldade de formar partido. E aí você dá um grande exemplo. Mas mesmo você, com a maior parte deste ano licenciado, qual foi assim o momento mais desafiador desse seu 3º mandato? Mas eu acredito que foi justamente na hora de sentar na mesa e escolher de que lado nós vamos estar, tá? Qual é o lado que está falando? Ou o lado do povo ou o lado do poder. E eu acredito
E digo para vocês, eu sempre estive do lado do povo. Graças a Deus, tive 3 eleições que eu já participei. Todas elas saí vitorioso. Tenho uma parcela de contribuição e de gratidão gigantesca, principalmente na área centro, da área que eu moro aqui. Todas as minhas eleições saí eleito de lá, tá? E em relação à contribuição, Thales, eu digo para você, eu sou um cara 1.000.000% desprendido do poder. 1.000.000%, porque eu entendo que o poder, ele é efêmero. Ele vai passar, né? A gente traz a história aí lá do passado, a gente teve outros companheiros que muitas das vezes o cara concorre uma eleição, ganha a eleição e acha que tá com o rei na barriga. E se esquece do primordial, que é o povo. O povo te coloca e o povo te tira. Mas nessa interlocução bem aí, existe uma coisa que intermedia tudo isso, até você chegar a uma eleição, que são os teus companheiros de partido. Ninguém ganha eleição só, Thales. Ninguém ganha eleição só. A gente sabe que é o conjunto e o número e a soma de todos os votos desses companheiros é que a gente consegue chegar numa legenda. E o gesto que eu tô fazendo não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento da trajetória de todo mundo. E eu digo pra vocês, às vezes o pessoal diz, Beto, tu tá te licenciando, pô, tu tá perdendo teu salário. Eu disse, eu não tô perdendo meu salário, cara. Eu tô realizando um sonho de um colega. Porque se, graças a Deus, eu tive a oportunidade de sentar nessa cadeira eleito pelo mandato 3 vezes, o cara também tem um sonho de um dia virar vereador. E historicamente, dentro da ilha de São Luís, dentro da Câmara de São Luís, eu acho que a gente tem quebrado esses paradigmas, a gente tem quebrado esses grilhões aí e dado um grande exemplo para os próprios colegas dos quais estão lá. Porque tem gente que tira a licença hoje, o cara, de 121 dias... Com 2 meses, 1 mês e pouco depois, ele volta porque ele tem apego àquela cadeira, pô. E aquela cadeira, ela não é o tudo no parlamento. Eu achei interessante nesse seu comentário, porque assim, você já oportunizou o 3º suplente, já a informação que vai abrir para o 4º suplente. Já teve lá a doutora Sônia, sim. Inclusive teve uma lei recentemente dela publicada no Diário. O Anderson Martins, sim, que é ex-conselheiro, já passou por lá. Agora tem o Manel Filho, que é um negro, advogado, muito inteligente. E já há possibilidade da entrada do Paulo Celulares. Qual, no teu ponto de vista, de que forma isso representa para o partido e para você? Porque você costuma dizer que não foi eleito sozinho, não é isso? Isso representa muita coisa. Eu acabei de falar, Isaías. Não é o valor do salário, é o sonho. Quem é que não quer sentar naquela cadeira e dizer que é representante da sua área? Fazer parte do poder sentar na mesa e discutir as ações da nossa grande São Luís. É muita coisa. É reconhecer o valor de um conjunto também, né? Claro, a gente sabe que a gente não chega lá sozinho. O único, eu acho que candidato que eu já vi que não precisa de ninguém é Josimar de Marãozinho, pô. Né? Mas precisa sim, pô. Não, porque precisa, se não tiver dizendo, grupo... eu falo, ele sozinho faz a legenda dele, entendeu? Sim, o consciente. Os modos operantes, todo mundo sabe. É um conjunto, é o grupão dele lá em busca e pedindo esse voto. Nós não temos esse poder aí todo. Mas a gente, graças a Deus, tem trabalhado dioturnamente para que a gente possa manter unido o grupo que a gente tem. E digo porque para vocês, desafiador. O PMB, vamos para a Câmara Municipal. Porque exemplos iguais a esse, eu tenho muita gente nos procurando e dizer, Beto, eu quero ir pro partido contigo, porque lá eu vou ter oportunidade. Entendeu? Verdade. E isso a gente, na verdade, está sendo seleto. As pessoas que estão montando esse grupo pra gente, essa chapa conosco, pode ter certeza que são pessoas experientes. O próprio Brasileiro, todo mundo conhece o Brasileiro. Um lastro de história de vai ser o nosso vice-presidente lá. O Juninho Nazaré, um cara justamente testado nas urnas. Aí tem o Charles dos Carrinhos, que já tá lá junto conosco. O Ítalo Judoca, né? O próprio Silvio. E assim, um conjunto de muita gente que tá aí já trabalhando para que a gente possa chegar no ano de 2024 e ter um grande grupo dentro da ilha de São Luís, no grande partido. Nós estamos nos minutos finais, Beto, mas rapidamente dá pra gente dar falar sobre um pouco de algo importante para São Luís, que é em relação ao plano diretor. O que a casa tem feito para acelerar a atualização dessa norma? Tem alguma informação do tipo, mesmo estando de licença, tem alguma informação sobre o andamento do plano diretor? Thales, eu tenho acompanhado midiaticamente e de vez em quando umas postagens na própria Câmara Municipal, né? O Paulo Vitor está assumindo agora dia 1º, inclusive eu faço parte da chapa junto com ele que saiu vitorioso,
E ele tem isso como um grande desafio, né? Eu quero desejar pro Paulo aí uma boa sorte, que ele faça uma grande gestão. Já mostrou que é um cara de luta e que é de resolver. E isso ele tem trago como meta, resolver o problema do plano diretor, que é caduco. E nós temos perdido grandes empreendedores aqui dentro da nossa ilha de São Luís. E eu acho que chegou a hora da gente se desamarrar, né, se destravar e começar a botar a nossa São Luís no trio para ela poder correr com mais celeridade. Vereador Beto Castro, gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua participação aqui nesse bate-papo e deixo o senhor com as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Aos nossos ouvintes, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Dizer para vocês que o vereador Beto Castro é esse cara aqui, jamais vai mudar, muito pelo contrário, eu estou amadurecendo cada vez mais e dizer que a gente sempre vai estar à disposição para trabalhar para nossa São Luís. Forte abraço a todos e vamos em frente. Bom, conversamos com o vereador Beto Castro, o programa Tá na Pauta vai ficando por aqui, volta amanhã com uma nova edição, né? Edição de sexta-feira. E não esqueça, virou notícia? Tá na pauta. Um abraço a todos. Você ouviu Tá na Pauta.